Olá, meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Vamos falar sobre falsos e verdadeiros profetas, o espírito da igreja, o espírito de Cristo e o espírito do mundo. Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Muito bem. Então, antes de mais nada, vamos começar com um texto. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, a primeira recomendação que o apóstolo está dando é que a gente não deve crer em qualquer um. Não é porque uma pessoa fala a respeito de Deus, do Messias, da Escritura, que ele de fato, procede de Deus. Muitas vezes não. Esse é o alerta. E ele continua. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, sempre teve na história do mundo falsos profetas e que diziam ser enviados por Deus. Isso no Antigo Testamento existia e no seio da igreja não era diferente. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Então ele vai dar uma dica agora de que, como naqueles dias, poderia ser percebido isso. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Bom, naqueles dias ocorriam algumas discussões a respeito da natureza do Messias na Terra. Existiam grupos de gnósticos que pensavam que o Filho de Deus, a essência de Deus, ele passou por aquele homem que seria o Messias Jesus, mas não era o próprio. Era como se fosse uma entidade espiritual que se apoderasse do corpo dele. Eu não vou entrar no mérito disso agora. Mas eram discussões que aconteciam na época. E João está alertando, olha, essas pessoas que dizem isso, eles não vêm de Deus, eles vêm do mundo. Eles não estão inspirados pelo Espírito de Deus, eles estão falando de uma outra forma, não é o que a gente prega. Ele já está colocando uma diferença. E ele está deixando claro que já estava sendo dito na igreja que estava para vir um espírito de anticristo. E esse espírito já estava manifestando-se em algumas pessoas. Pessoas que estavam no meio deles ou que saíam do meio deles para pregar coisas que não eram verdadeiras, que não era ensino deles. Então, tem muita gente preocupada com os dias de hoje, que a gente vive na apostasia. João está deixando claro que naquele dia já existia essa separação. Já existiam aqueles que pregavam a verdade segundo o Espírito de Deus e aqueles que já não pregavam a verdade, porque andavam já segundo o Espírito do mundo. Ele esclarece mais à frente. Então, a primeira dica que ele dá, uma das formas, que nem eu já vi em algumas igrejas, o cara fala, não, se ele confessa, acabou, Jesus veio em carne. Ah, tá vendo? Então ele é Espírito da verdade. Não é isso. Primeiro que existia uma dificuldade dos judeus reconhecerem que Yeshua, ou como a gente aprendeu a chamar na nossa língua Jesus, era de fato o Messias. Essa foi a primeira questão. Muitos eram perseguidos por isso. Uma outra questão é que apareceu essas pessoas imbuídas desse espírito que não era da igreja, dizendo que esse Jesus não tinha vindo em carne. Na verdade, era um espírito se apoderando daquele Jesus carnal, aquele homem. Então ele já está deixando claro que não era bem assim. Mas olha que interessante, ele continua falando. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? Os falsos profetas. Então vocês que estão aí na igreja, que estão lendo a minha carta, vocês a quem eu sei que são de fato do mesmo espírito que eu, do mesmo espírito que da igreja, vocês venceram eles. Eles não são um problema para vocês. E por que eles não são um problema? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, a inspiração, o espírito que está em vocês, o discernimento do Pai que enche vocês, o Espírito do Cristo que está em vocês estão imbuídos do mesmo intento, do mesmo pensamento, da mesma certeza. Esse aí é maior do que o que está no mundo. Então você vence o falso profeta, aquele que vem falando algo que você reconhecidamente percebe que não é verdadeira, porque não procede de nós, não procede da verdadeira igreja, você vence ele. Ele não é um problema para você. E ele continua. Eles vêm do mundo, falando ainda dos falsos profetas, falando daqueles que estavam falando mentira. Por isso que o que falam
procede do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, a sabedoria que eles estão falando, esse conhecimento que eles têm, não vem de Deus. Não foi Deus que ensinou isso. Isso vem do mundo, isso é algo deles. E quem é do mundo, ou seja, quem não é do reino de Deus, quem ainda não faz parte da igreja, ouve eles. Por quê? Porque são coisas que eles entendem, então são coisas do mundo. São vontades, desejos, ensinos, percepções que o mundo tem, e o mundo vai ouvir eles. Vocês não, vocês já venceram isso, porque vocês estão em outra ideia, vocês têm outro pensamento, vocês estão em outro espírito. Nós viemos de Deus, ele continua dizendo. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então o que João está pontuando nesse trecho aqui da carta dele? Que existem dois tipos de pessoa, dois tipos de espírito. Uma pessoa tem nela o espírito de Deus, ouve os ensinos daqueles que têm o mesmo espírito. No caso aqui os apóstolos, a igreja verdadeira. E existem aqueles que não são da igreja, ainda não se tornaram da igreja, que estava no meio deles, inclusive. Estava ali no meio, mas não era da verdadeira igreja, que ela é outra coisa. Acho que eu tenho um vídeo que fala disso. Aliás, quase todo vídeo eu falo no mesmo assunto, mas tem um vídeo que fala especificamente disso, eu vou deixar o link embaixo. Então, aqueles que tinham o espírito do Pai ouviam a verdade e reconheciam ela. E se afastavam dos falsos. Mas aquele que não tinha o espírito do Pai, aquele que ainda não estava cheio das mesmas intenções que eles, acabava dando ouvido para esses falsos profetas, porque eles falavam coisas do mundo, do dia a dia deles, que era interessante para eles. Eles davam ouvido e ouviam. Para ficar claro o que eu quero dizer aqui, tem aquela passagem, eu não vou ler aqui agora, mas você deve lembrar de quando o Messias repreende Pedro, chamando ele de Satanás, adversário. Ele estava com os apóstolos andando, e o Messias começa a explicar para eles o que ia acontecer. Eu vou deixar a passagem aqui embaixo para vocês poderem ler com calma. Mas ele começa a explicar para eles o que ele ia ter que padecer, como ele teria que sofrer na mão dos gentios, que seria morto, e depois de 3 dias ia ressuscitar. Nessa hora, Pedro chama ele de lado e fala para ele: Senhor, de forma nenhuma isso vai lhe acontecer. O Messias olha para ele e fala: para trás de mim, adversário, Satanás, porque você me serve de pedra de tropeço, ou seja, você está na minha frente para me ver cair. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. É mais ou menos essa ideia. Pedro ainda não estava, ainda não tinha sido convertido ao Espírito de Deus. Ele estava aprendendo ainda, mas ele ainda não estava convertido. O Espírito ainda não habitava nele. Se o Espírito já habitasse nele, ele entenderia. Você vê que são duas questões. Jesus estava explicando uma vontade do Pai, algo que tinha acontecido, era para o benefício da humanidade. O Pedro estava preocupado com o sofrimento da carne do Cristo. E ele queria poupar o Cristo disso. Então você vê que são visões distintas, são visões diferentes, né? Então, o espírito do mundo vai falar sobre problemas relacionados ao mundo. O Espírito de Deus vai se preocupar com problemas relacionados a Deus, ao reino dele. Por exemplo, neste mundo é preocupante para quem é do mundo as questões envolvendo salário, saúde, bens, família. Como é que é no reino de Deus? Não tem essa preocupação. Jesus chega a dizer em outro trecho, que eu vou colocar aqui, está aparecendo para você a passagem, que ele não veio trazer paz à terra. Ele veio colocar o pai contra o filho contra o pai e assim por diante. Por quê? Porque essa é uma preocupação do mundo. Será que Jesus está pregando ordem entre as pessoas? Não é isso. Ele só diz que não é essa a preocupação dele. Na hora que você começar a seguir o verdadeiro evangelho, essas pessoas naturalmente vão detestar você, vão se afastar de você. É natural que seja assim. Ele está prevenindo as pessoas disso. Ele está dizendo que ele não veio para fazer isso. Ao contrário dos espíritos do mundo, que vem dizer, não, ele veio para trazer paz na sua casa, ele veio para trazer harmonia na sua família. Ele não falou isso, ele falou o oposto disso. Mas por que é muito mais fácil entrar numa igreja, né, entrar numa igreja, que alguém me fale, não, ele vai promover paz na sua família? Porque é isso que eu quero ouvir. É isso que eu não. É isso que alguém do mundo quer ouvir. Então esses que são do mundo, pregando esses assuntos do mundo, aqueles que são do mundo dão ouvido. Agora, aqueles que são espirituais, que estão ouvindo do Espírito do Pai, estão preocupados com os ensinamentos que vêm do Espírito de Deus. Esses aí vão se separar dessas preocupações do mundo. Jesus fala disso, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. A passagem está aí para vocês. O mundo já se preocupa com isso. Então você vai ver claramente que as pessoas, os falsos profetas, que estão relacionados, preocupados com os problemas do mundo, vão pregar para as pessoas soluções deste mundo, deste reino. Já aqueles que são profetas
verdadeiramente inspirados em Deus vão se preocupar com questões que envolvem o reino de Deus. Quais são as questões que envolvem o reino de Deus? Uma vida de santidade, a ausência de pecado, o amor pelo próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, a separação de qualquer coisa contaminada pelos ídolos e assim por diante. É isso que é a preocupação. Por exemplo, uma conhecida minha fez um post, né, no Facebook esses dias, e ela frequenta uma igreja, né? Ela faz parte de uma igreja denominacional, vamos dizer assim. E ela fez um post lá mostrando pessoas seminuas. Eu não quis falar nada, mas eu abaixei, eu fiz aquele rostinho, né, de cabeça de quem está triste com aquilo. E ela, mas eu trabalho com isso, eu tenho que estar atento a essas coisas porque eu trabalho na área de beleza. Então você vê que ela colocou naquele momento uma preocupação muito maior com o seu trabalho do que com os valores que importam a Deus. Então você vê que a questão é, por causa que eu preciso trabalhar com isso, não importa muito se Deus vai ficar triste ou não com essa minha conduta. Então você vê que está preocupado com as coisas do mundo, né? Então Deus é que tem que entender que eu trabalho com isso. Não sou eu que tenho que abrir mão disso, se é que eu acho que ofende a Deus, e me sujeitar a Deus por amor. Eu só estou citando como exemplo, né? É isso que eu quero dizer. É muito comum, por exemplo, imagina, vou colocar um exemplo mais exagerado. Então imagina que um cara trabalha num bar dentro de um prostíbulo, né? O cara trabalha num bar no prostíbulo e se converte a Deus. É Deus que vai ter que entender que ele serve bebidas dentro de uma casa de prostituição, porque é o trabalho dele, e ele não está fazendo nada, ele não está se prostituindo, não está fazendo nada. Mas aí de repente a consciência dele dói, não, imagina, meu pai me vendo aqui, não vai me querer aqui. Aí ele sai de lá para ficar desempregado muitas vezes. Ele vai passar dificuldades. Os irmãos da igreja deveriam acudi-lo. Mas ele vai passar dificuldades, ele vai abrir mão daquilo, por amor a Deus. Isso, para quem está no reino de Deus, é perfeito, ótimo, exatamente o pensamento que deve ter. Mas para quem está no reino do mundo? Não. No reino do mundo vão querer botar na cabeça dele que Deus quer dar vitória para ele. Gente, não tem como ser mais explícito do que eu estou falando. Quem é do mundo ouve a pregação que importa ao mundo. Quem é de Deus ouve a pregação que importa a Deus. Quem é do mundo está preocupado, quer que este Deus resolva os problemas do mundo. Quem é do reino de Deus quer que aí sim, quer de fato que esse Deus o ajude, o auxilie pela graça, não porque é obrigado, mas pela bondade merecida, ajude-o a se afastar dos erros do mundo. Ajude ele a se tornar uma pessoa que seja aceitável a Deus. Essa é a preocupação de quem está no reino de Deus, ainda neste mundo. Né? O reino de Deus está entre nós. Quem faz parte do reino de Deus está preocupado em ser aceito por Deus. Quem faz parte do reino do mundo está preocupado com os assuntos que preocupam o mundo. Quem está no mundo vai ouvir aquele que prega questões que envolvem o mundo. Quem está no reino de Deus está preocupado em ouvir aquilo que vai ajudá-lo a andar melhor no reino de Deus. Não é tão difícil de entender, é difícil de aceitar. 2 espíritos, 2 pregações, é isso que o apóstolo João está falando aqui, e eu espero que você medite nisso e perceba, faça uma autoanálise. O que tem me preocupado? Quando eu busco a Deus, eu busco para quê? Para ficar no reino dele ou para ficar bem no reino do mundo? Qual é a palavra que me ajuda? A palavra que me coloca mais santo no reino de Deus? Ou a palavra que me coloca melhor no reino do mundo? Acorde para saber que reino você está. Isso é uma palavra muito importante. Medite nela. Tá bem? Paz na sua casa, desejo o melhor para você, que Deus abençoe você. É o meu pedido. Paz.